deixei o meu emprego para apostar no home office. Um emprego num lugar seguro, que eu tinha certa estabilidade, mas que eu não conseguiria fazer esse home office. Isso foi lá em novembro de 2019, semanas depois. As empresas se viram obrigadas a colocar todo mundo em home office, mas naquele momento, na hora que eu tomei aquela decisão, isso não era tão comum, as pessoas não eram tão adeptas assim. Só que eu tava naquele momento numa rotina muito agitada, que eu não conseguia parar, que eu não conseguia fazer absolutamente nada. E eu estava extremamente cansada. Se eu já não estivesse vivendo em burnout, eu estava muito próximo de atingir. E eu tinha um pensamento, quase que um sentimento de até quando eu vou ficar 5, 6 horas no trânsito todos os dias para vir trabalhar e voltar para casa? Será que essa rotina é realmente a rotina que eu quero levar daqui para frente, né? E por quanto tempo eu vou continuar nessa rotina? E eu fui me observando mais, né? Me entendendo como pessoa, o que eu queria, o que eu esperava para os próximos anos e olhar mesmo para a carreira, né, que eu vinha construindo em geoprocessamento e pensar, por que eu não uso isso que eu sei para trabalhar em casa, para trabalhar no meu tempo, do meu jeito, de onde eu quiser? Eu tinha ali um conhecimento no marketing e eu falei, cara, eu vou me colocar no digital, eu vou começar a oferecer meus serviços, né? Eu vou usar aqui o que eu sei de marketing, o que eu sei de gel e oferecer esses serviços para que eu consiga trabalhar de casa. E eu também não sabia se ia dar certo, quanto tempo ia levar para dar certo e se era uma boa ideia, né, fazer isso. Então eu estava com esse pensamento ali há alguns meses e me planejando para chegar um momento em que, ok, eu vou olhar agora, eu estou aqui no meu trabalho presencial e eu estou dando vida a esse trabalho no digital. O digital está dando certo, então eu já posso parar o presencial. Essa era a minha melhor opção, ou o que eu achava que fosse acontecer. Dali a um ano e meio, eu chegaria nessa, né? Eu estaria caminhando naquela estrada e ia chegar nessa bifurcação de entender, você vai para o presencial agora ou tu vai para o digital? Só que a vida, ela não é bem como a gente espera, né? Ela nem sempre acontece como a gente quer. E essa decisão que eu imaginava que ia chegar, que eu ia ter que tomar daqui a um ano e meio, chegou em menos de 3 meses. Eu vinha me estruturando, me planejando, já tinha criado um Instagram para falar de gel, já estava movimentando, criando uma base ali, mas não estava me retornando nada ainda. Eu comecei a juntar um pouco mais de dinheiro para ter uma reserva um pouco mais, uma reserva financeira ali um pouco mais robusta, porque uma vez que eu optasse pelo digital, eu também precisava dar uma segurada nas pontas, né? Caso não entrasse algum trabalho, caso eu não conseguisse fazer ali uma consultoria e tudo mais. Então eu precisava dessa reserva para me garantir, me deixar um pouco mais segura. Só que, como eu falei, em menos de 3 meses eu pedi demissão. Então eu ainda não tinha uma reserva, eu ainda não tinha tudo muito bem encaminhado como eu gostaria de ter. E no momento que eu tomo essa decisão adiantada, era simplesmente porque eu estava num momento muito conturbado da minha vida. Eu estava passando por um luto muito intenso e a única coisa que eu consegui fazer, a única decisão que eu consegui tomar foi largar tudo. Essa foi uma escolha que eu fiz naquele momento. É uma escolha que eu tive que aprender a conviver nesses últimos anos. Posso às vezes me questionar se foi a melhor, se não foi, mas era o que hoje o que me conforta talvez é que foi a única coisa que eu consegui fazer e aí numa ordem cronológica, final de agosto e setembro eu tomo a decisão de voltar para minha cidade natal. Ainda em setembro ali eu largo o mestrado e eu vou levando um pouco mais de tempo ali, alguns dias e semanas ainda no emprego, porque haviam me autorizado a fazer um home office nesse período ali que estava uma turbulência muito grande na minha vida. Só que quando pedem para voltar e falam, olha, não tem mais como você fazer home office, eu tomo
Então, a decisão de. E isso pesou muito, né, nessa decisão de que eu não poderia fazer o home office. Foi a única coisa que pesou para eu falar, ok, então eu infelizmente não vou retornar e pedir a demissão. E dali em diante eu falei para mim mesmo que eu não voltaria para o presencial nem tão cedo, assim, que eu faria o possível pro home office ali dar certo. Então, eu comecei a fazer freela e não só de gel, assim, desde que eu pedi a demissão até pegar o primeiro freela de gel demorou um certo tempo. Eu não lembro exatamente quantos meses, mas foi muito tempo ali, talvez muito no sentido de que demorou muito mais do que eu imaginava. E eu comecei a, a pegar freelas de outras áreas, de coisas que eu sabia fazer e comecei a desenvolver. Né? Como eu sempre atuei como PJ, a partir do momento que eu peço demissão, eu paro de receber qualquer coisa, né? Não tenho direito a nada, como talvez um CLT teria. Logo, não estava entrando mais nada, minha reserva financeira ainda não era a que eu considerava ideal para aquele momento. E eu comecei, de fato, quando esse dinheiro ali do Freela começou a entrar, foi dando mais uma segurada. Ainda não era o ideal, mas me permitiu me tranquilizar um pouco nessa parte financeira, assim, para focar no que de fato eu precisava focar ali para conseguir trabalhar home office, para montar o meu negócio, para começar a prestar serviço e ter recorrência nesse tipo de serviço. Né? Então, nesse primeiro ano ali, eu fiz bastante freela fora da área de gel, foram pouquíssimos serviços de freela de gel em si. E no ano seguinte, começaram a aparecer mais oportunidades na parte de gel, de contratar mesmo. Só que existia uma coisa em comum nessas vagas, que era a questão presencial. Então, eu acho que eu passei, se eu não me engano, eu devo ter recusado mais 7 a 8 propostas de emprego no momento que eu precisava muito, porque os freelas estavam diminuindo, eu ainda não tinha engatado ali no digital e a reserva financeira que não ia durar muito tempo já estava acabando e eu tomei a decisão de recusar todas essas propostas. E toda vez que eu recusava, eu ficava remoendo aquilo na minha cabeça. Será que eu tinha que recusar? Será que não era melhor eu ter aceitado? Enfim, acho que vai surgindo muitas inseguranças ali nesse processo. Por várias vezes eu me arrependi de ter recusado, porque não aparecia mais nada, não entrava mais dinheiro, e eu começava a me desesperar. Eu falava, putz, eu tinha que ter aceitado aquela proposta. Então foi muito duro, assim, recusar as propostas e também me questionar, né? Eu me coloquei no momento que eu questionava muito essas minhas decisões, né? Se teria sido a decisão mais certa, se não. E mesmo depois de 5 anos, eu acho que também tinha muito medo ali de... Eu já recusei 7, já recusei 3, agora eu recuso 4. Será que vão ter outras oportunidades, né? Será que vai surgir a oportunidade que eu estou buscando? Então, acho que tinha muito medo também em cima dessas decisões. E mesmo depois, 5 anos depois, já estando um pouco mais estabilizada, já conseguindo trabalhar home office, o medo, ele persiste, né? O medo, acho que ele nunca acaba. Talvez o medo, ele só mude de forma, assim. No início, eu tinha um medo muito grande de fracassar, um medo de não conseguir outras oportunidades. E hoje, eu acho que o medo é um pouco diferente. E esse processo todo, né? Para eu chegar até aqui, para hoje eu falar para você que eu trabalho em home office, passou por muitos pontos altos e baixos, né, pontos negativos e positivos, que eu consigo hoje extrair de muito positivo, eu realmente ter parado para valorizar mais o meu tempo, valorizar o meu trabalho também, porque ele permite que hoje eu esteja em home office. Se eu for olhar 5 anos atrás, eu estava numa rotina que eu acordava 4 e pouca da manhã, chegava em casa depois das 10, passava o dia todo fora de casa, era casa, trabalho, faculdade, faculdade, casa. Eu não tinha tempo para fazer as coisas que eu gostava de fazer, eu não tinha tempo, às vezes, de ligar para algum familiar, assim, porque eu saía muito cedo e eu chegava muito tarde. Tava com uma rotina ali extremamente bagunçada, sabe? E com muito pouco tempo para me dedicar, para focar em coisas que eu entendia que me faziam bem.
Hoje eu valorizo isso, né? Essa questão, como eu falei, do tempo, do meu trabalho, dele permitir o home office, mas também de eu fazer as coisas que eu gosto de fazer, de passar um pouco mais, de estar mais presente na vida de algumas pessoas. E essa flexibilidade, né, que o home office hoje ele me permite. É claro que atrelado ao home office, né, também vem muitas outras responsabilidades. Talvez você tenha que ser muito mais responsável, porque é muito fácil a gente ter distração. Enfim, isso pode ser um papo para um outro vídeo. E que eu queria pontuar, né? A questão da flexibilidade, você tem mais responsabilidade, mas eu também tenho um pouco mais de tempo para cultivar alguns hobbies, para voltar a praticar alguns esportes, enfim. Então, isso é algo que eu agradeço todos os dias por poder estar vivenciando isso agora. Foi fácil? Não. Valeu a pena? Para mim, sim. Né? Então, por mais que tiveram muitas incertezas nesse meio do caminho, muitos surtos, assim, muitos momentos em que eu falei, cara, vai dar certo ou não vai? Será que amanhã eu vou ter um trabalho? Será que eu não vou? Será que eu vou conseguir pagar a conta que eu tenho que pagar? Se não aparecer trabalho, como que eu vou bancar, pagar as minhas contas, enfim. Mas no somatório total, hoje, eu falo que pra mim sim, valeu a pena. Bom, e eu tô pensando em compartilhar um pouco mais sobre essa questão de carreira aqui no canal. Se você curte essa ideia, se você quer me ouvir falar um pouquinho mais aqui, comenta aqui embaixo para eu saber. E a gente se vê no próximo vídeo, porque agora eu vou focar ali na parte do trabalho.